Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar seu assento. Muito obrigado. Graças a Deus. Eu quero celebrar a Deus a gratidão de poder cooperar com os irmãos e pela grande oportunidade de poder retornar à Boca da Mata. Meus irmãos, eu quero ler um texto do Evangelho escrito por Mateus. Primeira leitura no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, verso 1 até o verso de número 11. E depois vamos ler Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso de número 26 até o verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou ao monte muito alto. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guardem e para que te sustentem em suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em pedra. Disse também Jesus: Está escrito, disse Jesus também: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Romanos capítulo de número 8, verso de número 26, por favor. Graças a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 26 até o verso 28, diz assim: E da mesma forma, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E você diz amém. Eu queria pedir só uma gentileza aos irmãos. Eu sei que nós já avançamos um pouco no horário, mas só se você tiver muita necessidade de se locomover. Se você não tiver, por favor, se mantenha aonde está, que eu prometo para os irmãos que eu serei muito breve. É importante que você perceba esse texto da narrativa de Jesus e da experiência que Jesus vai passar. O Evangelho escrito por Mateus cataloga não apenas o que Cristo enfrenta
mas também o que todos nós enfrentamos enquanto estivermos aqui. Se os irmãos observarem, o retrovisor desse contexto diz que Jesus vai sair das águas do batismo. E é nesse episódio do batismo em que pelo menos duas grandes coisas acontecem. Quando João está pregando, anunciando e batizando e falando acerca do Messias, Jesus então, para cumprimento das Escrituras, aparece no cenário e é batizado por João Batista. Agora perceba que quando João percebe a presença de Jesus, ele mesmo testifica dizendo: eu estou batizando com água, mas aqui está o Cordeiro de Deus. E você tem um testemunho interessante da palavra que João está dizendo. É no instante do batismo que o próprio Deus testifica do ministério acerca de Cristo e diz: aqui está o meu filho amado. Então, depois desse episódio de glória, de manifestação, de cumprimento das Escrituras, é que Jesus vai ser conduzido ao deserto. E se os irmãos observarem o texto, ele diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito. É interessante que os irmãos observem isso, porque tem muita gente que acha que tudo de bom é Deus, tudo de ruim é o diabo. Isso não é uma verdade. Existe muita coisa que acontece na vida da gente que tem a assinatura de autorização de Deus. É por isso que Paulo catalogou e disse que todas as coisas contribuem. Não está dizendo que somente coisas boas acontecem, mas até quando coisas ruins estão acontecendo, ela não foge do controle de Deus. Aleluia! Deus ainda e permanecerá no controle absoluto de todas as coisas. Quantos podem dizer amém por isso? Jesus está num cenário aqui de peregrinação espiritual, porque o texto diz que ele vai principiar a sua peregrinação de jejum e de consagração a Deus. E embora o texto faça a sugestão de que o tentador se apresenta no término da sua peregrinação, você vai percebendo pelo teor da conversa que isso também não é verdade. Mas que durante o período em que Jesus está em consagração e em preparação, Satanás ou as tentações, elas parecem que chegam ao ápice quando Jesus aqui está concluindo. Mas durante o seu período peregrinal, ele é fortemente testado, porque essa é a interpretação que Barclay diz acerca da tentação de Cristo, dizendo que Jesus aqui está sendo testado, provado. E o que é que isso nos deixa claro? É que mesmo orando e jejuando, mesmo assim nós não estamos isentos das tentações da vida. A sua peregrinação de consagração, ela prepara você, mas não lhe isenta. Você é preparado enquanto se consagra a Deus, mas você não está isento do contexto das tentações. E vai ser nesse estado de vulnerabilidade física que Satanás se apresentou. E a proposta é interessante. Veja o texto que
que nós acabamos de ler. Verso de número 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Levante o seu rosto e olhe aqui para mim. Jesus está saindo de um momento de afastamento de alimentos e preparação espiritual. O diabo se aproveitou desse aparente estado de vulnerabilidade em que Jesus está em consagração, em jejum. E o texto diz que ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. Veja que a proposta que Satanás está fazendo aqui, em primeiro lugar, não é que ele duvide que Jesus é o Filho de Deus, ele sabe disso. Mas o que está sendo sugerido aqui é que Deus está privando um filho de um benefício. E ele se aproxima e diz: essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você não padeça de necessidades. Então a vontade de Deus é que você seja saciado. Transforme as pedras em pães e coma, porque afinal de contas você é o Filho de Deus. E a proposta nos parece muito sugestiva, porque afinal de contas nós dizemos, ou pelo menos alguns defendem, que se somos filhos de Deus, nós não devemos passar por dificuldades e tribulações. É como se Deus estivesse nos privando dos benefícios. É como se Deus estivesse nos privando do atendimento em detrimento à nossa necessidade. Ora, você é o Filho de Deus, como é que você está passando por isso? Se é o Filho de Deus, como é que você está atravessando por essa crise? Você não é o Filho de Deus, como é que Deus não lhe valeu na hora que você precisa? Agora tem um segundo ponto interessante, é que Jesus está vindo aqui na proposta de unir mais uma vez, ou outra vez, ou trazer de volta o homem que havia se afastado de Deus por causa do pecado. Então Satanás aproveita esse estado e diz: você não está vindo para resgatar os homens? Ora, os homens são interesseiros. Ofereça alguma coisa a eles e você não vai ter dificuldade de angariar seguidores. Ofereça benefícios e você vai ter uma multidão que o segue. O que é que Satanás está propondo? Os homens não lhe seguirão por quem você é, mas por aquilo que você pode oferecer a eles. E aqui é interessante que você perceba, embora o movimento que aí está, nessa famigerada teologia da prosperidade, onde as pessoas se aproximam de Deus, não necessariamente porque amam a Deus, mas por causa dos seus benefícios, por causa daquilo que Deus pode favorecê-los. E não são poucas as pessoas que se aproximam do altar, e elas se aproximam na mesma motivação do filho pródigo, de maneira categórica, dizendo: dá-me o que é meu. Nós não servimos a Deus pelo que Deus pode nos dar, até porque Deus pode nos dar tudo, se assim Ele quiser. Contrariando alguém que diz que o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio e está entre nós, a sua obra sacrificial. E Jesus disse para ele: quem disse que os homens vão me seguir por aquilo que eu dou? Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que sai da boca de Deus. Pastor, o que é que isso quer dizer? Deus fazendo ou não fazendo, glorificado seja Deus. Deus dando ou não dando, glorificado seja Deus. Na verdade, Deus não nos trouxe a sua presença necessariamente para nos ofertar algumas coisas, porque a maior delas já foi nos dada, a salvação por intermédio do Cristo que foi imolado na cruz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás não desiste, ele vai para a segunda opção. Leva Jesus para o pináculo próximo do templo, e ele faz uma sugestão e diz assim: pule. Se os homens ver você sendo sustentado por anjos, quem é que vai duvidar da sua messiania? Quem é que vai duvidar que de fato você é o Filho de Deus? Na primeira, ele queria que Jesus comprasse a fidelidade dos homens. Na segunda, ele está querendo que Jesus transforme o seu ministério num show. Está querendo que Jesus atraia as pessoas pelos milagres extraordinários. É por isso que quando Jesus está na cruz, alguém se aproxima e diz assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, e ninguém duvidará que de fato você é o Filho de Deus. E indiferente a algumas pessoas que pensam que Jesus permanece pregado na cruz por causa dos pregos, isto não é verdade. O que manteve Jesus na cruz não foram os pregos. O que manteve Jesus na cruz não foi a traição de Pilatos, não foi a covardia de Pilatos, não foi a traição de Judas, não foi a multidão amontoada, ovacionando, dizendo: crucifica este homem. Não. O que fez Jesus não descer da cruz foi o grande amor dele pela humanidade. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi o amor de Deus que manteve Jesus na cruz. O que manteve Jesus na cruz foi porque ele observou a necessidade de que as escrituras fossem cumpridas. Pula daqui embaixo. Demonstre que você é. E como é estranho nós vivermos uma geração que aplaude a performance. Vivemos uma geração que parece que não mais se interessa pela simplicidade do verdadeiro evangelho. Parece que as pessoas estão enxertando, e como dizia John Piper, parece que as pessoas querem um Cristo domesticado, um Cristo que se adapte, pastor, ao meu perfil e não ao perfil de Deus. As pessoas preferem um Cristo que seja controlado pela minha vontade, e quando as pessoas estão se aproximando, parece que tem a Bíblia como uma lâmpada mágica, que esfregam e aparece o Aladim divino dizendo: pois não, o que é que você deseja? Este não é o Cristo da cruz, nem da Bíblia. O Cristo que nós servimos, ele não transforma a sua vida, nem tampouco a sua obra num show para impressionar ninguém. Aleluia. Aleluia. As pessoas parecem que elas estão esquecendo de alguns princípios que são básicos para a vida de uma pessoa, que são básicos para a vida de um cristão. A gente está vivendo uma geração que as pessoas querem
aquilo que dá certo em detrimento daquilo que é certo. O que molda a vida de uma pessoa não são as psicologizações de Augusto Cury, pelo amor de Deus, mas a Sagrada Escritura é que tem de fato o perfil de todos aqueles que amam a Deus e a sua bendita obra. Aleluia. Versículo de número 7, Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja aqui o verso de número 8 e o verso de número 9. A proposta aqui é interessante e talvez seja o ápice do que Satanás vai fazer. Verso 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: escute, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Na primeira tentativa, Satanás queria que Jesus comprasse a fidelidade dos homens. Na segunda tentativa, Satanás queria que Jesus teatralizasse a sua obra e o seu ministério. Na terceira tentativa, ele vai tentar arrancar Jesus da rota da cruz. E diz: rapaz, esquece desse negócio de Getsêmani. Esquece desse negócio de sofrimento. Esquece desse negócio de cruz. Você quer glória? Eu te dou toda a glória e os reinos. Eu te ofereço todos os benefícios. Eu te dou o que você quiser, mas esqueça da cruz. É impossível você separar a vida cristã de cruz. É impossível você separar piedade de sofrimento. Obviamente que o caminho alternativo, ele sempre vai ser mais agradável. É uma rota sem espinhos. É uma rota sem tantas obrigações. É uma rota de facilidades. Eu lhe dou tudo. Eu lhe ofereço os reinos. Eu lhe dou os benefícios. Mas você não precisa viver essa complexa, essa extraordinária maneira de viver exclusivamente para Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Diferentemente de Jesus, todos nós aqui temos pressões extraordinárias por causa da nossa humanidade. Existe alguma coisa em nós que depõe contra a gente. Paulo catalogou isso em Romanos, a partir do capítulo 1, verso de número 16. Ele disse que os gentios haviam pecado contra Deus. Capítulo 2, os judeus que se autodenominavam por causa que afinal de contas eram o povo de Deus, e Paulo disse: vocês também pecaram contra Deus. Capítulo de número 3, Paulo disse: toda a raça humana transgrediu os princípios básicos da lei. A lei é a demonstração clara da nossa incapacidade. A lei é a demonstração categórica de Deus dizendo: vocês não vão conseguir cumpri-la.
nenhum predicado, nenhuma artimanha humana, nenhum jeitinho, nenhum perfil consegue fazer com que você consiga cumprir diante de Deus, por você mesmo, as exigências da demanda. E Paulo disse: toda raça humana pecou contra Deus. Capítulo 4, Paulo diz que Deus não perdeu o controle da história, e que na verdade tudo estava sobre a tutela, e Deus estava com a mão nas cordas que comandavam o universo. Deus não perdeu o controle quando Adão transgrediu. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Capítulo 5, ele diz que nós temos então o primeiro benefício da justificação. Agora nós temos paz com Deus. Afastados de Deus, aleluia, mas pela obra do sacrifício agora eu tenho paz com Deus. E Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Os libertinos tomaram essa palavra e disseram: vamos então fazer tudo para que a graça seja abundante. Paulo disse: vocês não podem mais reconstruir a velha casa que Deus destruiu para edificar em você uma nova natureza, um novo princípio, uma nova casa está sendo estruturada. Capítulo de número 7, Paulo diz que mesmo observando todas as coisas que demonstram a nossa vontade de servir a Deus, Paulo percebe que dentro dele existe uma força antagônica que sempre o arrasta para aquilo que não é agradável. E o que Paulo grita na carta aos Romanos 7, eu acho que é um grito não de desespero, mas de esperança. Porque ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não faço, é a incapacidade humana de alcançar a Deus. Mas quando parecia que tudo estava perdido, capítulo 8 entra em cena. E Paulo diz: mesmo sendo miserável, mesmo sendo alguém que não consegue por esforço próprio alcançar os benefícios de Deus, a obra do sacrifício de Cristo, aleluia. E Paulo dá um grito como que dizendo: Satanás, eu reconheço a minha miserabilidade, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo diz: você agora é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:26 que Deus conhece a nossa fraqueza. Porque na verdade, pastor Zé, quando o pecado não é ser tentado, é ceder a ela. E nós somos, pastor Osvaldo, flertados todos os dias. A nossa carne, essa natureza que de vez em quando cria um choque na gente, que faz com que a gente se proste diante de Deus e diz: não dá dessa vez. Eu sei, porque eu conheço você, foi eu quem lhe fiz. É
por isso que a Bíblia diz que Ele ajuda nas nossas fraquezas. Ele ajuda nas nossas necessidades. É quando os limites humanos vão acabando que a graça soberana de Deus encontra a pessoa capengando pelas ruas da vida e diz: a minha graça te basta. Não abandone a cruz. A graça de Deus lhe ajuda, lhe auxilia, lhe fortalece, lhe capacita, revitaliza as suas forças, neutraliza os efeitos do mal contra a sua vida. A graça de Deus rejuvenesce a esperança, e esta esperança que quando as minhas forças acabam, o Espírito Santo intercede por nós. Diga para quem está perto de você, diga: a graça de Deus vai lhe ajudar a vencer as tentações que estão flertando a sua vida. A graça de Deus vai lhe dar força para você se levantar de novo. A graça de Deus vai lhe dar força para você levantar a cabeça, porque você é filho de Deus. Escute, você é filho de Deus. Deus te ama, você é filho de Deus. E mesmo Deus sabendo das suas debilidades, Ele não te abandona, meu filho. Mesmo sabendo da sua fraqueza, Ele não te deixa. Lança-te daqui abaixo. Transforme as pedras em pães. Deixa a cruz de lado. Jesus disse: não posso. Não posso. 3 coisas sempre lhe ajudarão nas tentações da vida. Você sempre vai contar com o poder soberano da palavra. Dr. Martin Lloyd Jones dizia que um avivamento só acontecerá quando nós retornarmos para as Escrituras. É quando você encontra a Bíblia dizendo: você é filho de Deus. É a Bíblia dizendo: não temas, ó bichinho de Jacó. É a Bíblia dizendo: não temas que eu te ajudo. É a Bíblia dizendo: levanta-te e resplandece. É a Bíblia dizendo: não temas, não pare, continue. É a Bíblia dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É a Bíblia que diz. Você sempre vai contar com a ajuda da santa, gloriosa palavra. Você contará com a graça de Deus. E você sempre contará com a presença soberana de Cristo. Talvez você chegou aqui hoje no seu limite, na sua força, porque só Deus sabe qual é a demanda da sua vida hoje. Só Deus sabe quais são as acusações que flertam e que pesam contra você. Mas eu gostaria de lhe dizer: a graça de Deus pode lhe ajudar aqui nessa noite. Aos que podem, fiquem de pé comigo, por favor.
Espírito Santo lhe trouxe aqui nessa noite, durante esses dias, para que ele fortalecesse as musculaturas da sua fé. O Espírito Santo usou pastores, pregadores, para que a sua fé fosse fortalecida por Deus. Nós temos um ano que está iniciando, estamos no término quase do mês de fevereiro, mas existem ainda muitos meses pela frente. Mas a graça de Deus vai lhe ajudar a vencer as tentações, a vencer as acusações, a vencer Satanás, a vencer as adversidades. A graça de Deus vai lhe ajudar até o arrebatamento. Aleluia. Eu preciso orar por você. Eu não sei se existe aqui entre nós pessoas que talvez no decorrer da sua caminhada você se afastou de Deus, foi flertado pelas tentações, solapado pelas adversidades, mas está aqui e ouviu a palavra, está dizendo: pastor, eu preciso, eu cedi, reconheço, mas como filho pródigo, recebe como um dos teus empregados. A Bíblia diz que o pai o abraça, o beija. Eu não sei se você chegou aqui hoje e nunca professou a fé em Cristo. Se isto é verdade, eu gostaria de conhecer se tem alguém aqui que está dizendo: pastor, eu preciso retornar de novo para a casa do Pai. Onde está a primeira pessoa que está dizendo: pastor, eu preciso tomar essa decisão hoje? Hoje, onde está? Se você está próximo de alguém, este é o momento de Deus para a sua vida, é um momento de transição de Deus para você. Onde está a primeira pessoa? Nós temos alguém aqui entre nós que está dizendo: eu preciso do perdão de Deus para a minha vida. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Senhor. Nós temos, parece que não. Eu preciso orar por você. Presbítero, irmão, aonde você está? Pastor, eu estou precisando da minha vida. Eu estou no limite da minha força, mas eu sei que Deus pode me ajudar a vencer. Se você precisa desta oração, saia do seu lugar, se aproxime aqui do altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus filhos. Eu quero orar pela sua casa. Aleluia, Espírito Santo. Glórias ao nome santo daquele que vive e que reina, e que entregou a sua vida por amor, por amor, por amor, por amor a você, por amor à sua alma, por amor à sua causa. Graças a Deus. Se você quer, se aproxime. Isso é sério de Deus com você. Aonde você está? Você é o espelho. Põe a mão sobre o seu coração, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Um jovem que está se aproximando. Pode vir, esse é o momento de Deus para a sua vida. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O Everaldo vai estar orando. Peça para Deus, diga: Senhor, me ajude. Me ajude a levantar a cabeça e continuar. Me ajude durante esse ano, me ajude até o teu retorno. Peça a força de Deus, peça a graça de Deus, peça a ajuda de Deus. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Você que está com a sua mão no coração neste exato momento e que entendeu a voz de Deus através da mensagem aqui pregada nesta noite,
Por gentileza, olha para esse crente cheio da unção, bonito, cheiroso, cheio da graça de Deus depois de você. Libera uma palavra profética para ele, libera uma palavra profética para ela. Diz assim: eu não troco, com autoridade, eu não troco a presença de Deus por presentes. Quem entende esta palavra profética, fecha os seus olhos. E eu quero orar abençoando a tua vida, que não troca nada nesta vida. Presente que é te oferecido, a presença de Deus é tudo na tua vida. Justo e maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvimos a tua palavra, acreditamos, Senhor, que diante das tempestades da vida e dos vendavais que vêm a nos enfrentar, Tu estás na polpa do barco. O nosso adversário, ele é astuto, lança palavras, lança caminhos, lança mensagens para destruir a nossa fé e destruir aquilo que temos de melhor para Te oferecer. Mas esta noite fomos orientados através da Tua palavra de permanecer fiel, perseverante em Ti, conquistando o impossível e andando na Tua presença. Espírito Santo de Deus, neste encerramento deste congresso, palavras negativas que foram lançadas, palavras de maldição que foram lançadas, eu creio que o Senhor já está fazendo voltar por 7 caminhos, e a igreja prosseguirá avante, cantando o hino da vitória, até o dia do arrebatamento, de cabeça erguida, dizendo: só o Senhor é Deus. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença. E a igreja viva e santa diz: